E aí, galera do Dois Terços, tudo certinho? Sou Gênios Coutinho. Estamos aqui nessa noite de mais um dia de Circuito de Arte LGBTQ+, da Bahia, promovido pelo site Dois Terços, que nós estamos durante essa semana inteira falando sobre diversidade, respeito e comportamento. E hoje nós vamos falar sobre adoções para casais homoafetivos, direitos e desafios de ser pai ou ser mãe. Então nós vamos conversar hoje com Alex Galete e Pedro Oliveira, que são nossos convidados, que vai falar dessa experiência de adotar uma criança. Recentemente eles adotaram o pequeno Miguel e está fazendo a felicidade da família. E você vai saber todos os caminhos para adotar uma criança e trazer muito mais alegria no seu lar. Quero aproveitar e convidar Alex para bater nosso papo aqui junto com o Pedro. Olá, boa E aí, seja noite. bem-vindo, boa noite. Boa noite, Genilson. Obrigado Direto pelo do... Obrigado convite. pelo convite. De nada, direto dos estúdios dos Dois Terços para a nossa live. Meninos, sejam bem-vindos, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que surgiu esse desejo de ser pai, né? Porque a gente, quando é que aflora essa coisa? Hoje eu vou ser pai. Quero ter uma criança do meu lado. Como é que foi o processo desse desejo? Bom, no meu caso, na verdade, eu sempre tive essa vontade, sempre dizia que ia ter 3 filhos, né? Não sabia como isso ia acontecer, mas sempre dizia que queria ter 3 filhos. E há 6 anos atrás, quando eu conheci Pedro ele já é pai, né? De uma mulher já de 20, 22 anos. E aí eu sempre comentei com ele que eu gostava, né? Gostaria de ter um filho, né? Enfim, e aí as coisas foram acontecendo, né? Há 2 anos atrás a gente conheceu, né? Uma criança, começamos um pouco uma coisa meio invertida, né? Não foi pelos moldes corretos, mas enfim, né? As nossas almas se encontraram e aí a gente começou, né? Esse processo. É porque, na verdade, a vontade de ser pai começa a exalar uma vontade de cuidar de alguém, de amar alguém incondicionalmente. Isso aflora na gente desde muito cedo, desde muito, muito novo, muito pequeno, a gente já tem essa vontade. E aí as coisas tendem a acontecer de uma forma natural, né? Como aconteceu no meu caso, que eu já tenho uma filha de 22 anos, e quando eu conheci Alex, como ele falou, ele sempre disse que gostaria de ser pai e que o sonho da vida dele era adotar uma criança. E aí a coisa foi acontecendo gradativamente, aos poucos, né? Como ele falou, não foi uma forma muito convencional, porque a gente fazia um voluntariado no hospital, né, aqui de Salvador, e quando cheguei lá, nós encontramos uma criança que estava para fazer uma cirurgia cardíaca, que tinha uns probleminhas cardíacos, e estava abandonada. E aí, nessa de dar atenção à criança, nessa de ir lá, fazer ela parar de chorar, o coração bateu mais forte, tanto da parte dele, porque Alex começou a conhecer ele inicialmente. Eles se identificaram logo, e isso foi em abril de 2018, 2019. Alex começou a visitar essa criança e a dar atenção a ela, e eles se apaixonaram. E eu fiquei um pouco cético porque eu achava que não teria como conseguir adotar essa criança dessa forma. Aí, quando foi em maio, um mês quase depois, ele me convenceu a ir lá conhecer a criança. E eu fui, imediatamente, quando conheci ela também, ele automaticamente passou a mão assim no meu rosto, e eu também acabei me apaixonando, e foi o amor recíproco. E aí nessa a gente continuou trocando afeto, trocando carinho, trocando amor, e a coisa foi acontecendo. Maravilha. As pessoas, quando vão adotar uma criança, elas costumam construir um padrão do filho desejado. Elas constroem uma ideia, eu quero que meu filho seja assim, que meu filho seja assado, e o processo de vocês foi completamente diferente. Qual o desafio de adotar uma criança que você encontrou tinha um problema de cardíaco, então já tinha um histórico que outras pessoas diriam não para essa criança, né? Mas vocês esqueceram essa parte e pensaram no mais importante, que é trazer essa criança para casa de vocês. Vou falar logo? Pode falar. Na verdade é o seguinte, é como eu disse, Geni, e é uma coisa mágica, porque a identificação ela aconteceu, sabe? E a gente não tinha um padrão, a gente não tinha estabelecido o tipo de criança que a gente gostaria de ter. Na verdade, é como eu estou dizendo, hoje o padrão,
a forma, o modus operandi normal e tranquilo para se adotar uma criança é entrar numa fila de adoção, se inscrever num cadastro de fila de adoção, e aí lá você coloca quais são os requisitos que você quer para essa criança, qual o tipo, qual a cor, de que forma, qual o gênero, essa coisa toda. Com a gente aconteceu o contrário. A gente se apaixonou por uma criança, né, que estava lá abandonada, e a gente começou a amar sem querer saber quais os problemas que ela tinha, porque assim, filho, e a gente vê uma criança super normal, super natural, super saudável, amorosa, e a gente hoje entende que, por mais que a gente quisesse ou idealizasse uma criança de uma forma ou linda, maravilhosa, a vida nos surpreendeu com um amor diferente, um amor incondicional, como eu acho que tem que ser. O Pedro, da forma que vocês falam, aí, quem está assistindo vai achar que foi fácil essa coisa assim, eu encontrei Guilherme, nos apaixonamos no primeiro momento, mas esse processo de adoção, porque se apaixonar, encontrar essa outra alma, foi maravilhoso. Agora, e esses trâmites legais, né? Quanto tempo durou? Quais foram as dificuldades? Eu quero ressaltar aqui que nós fizemos um caminho inverso, né? E a gente até aconselha hoje as pessoas que elas não façam até, porque é um processo mais doloroso, é um processo mais complicado, é um processo mais difícil. O processo mais natural é que as pessoas entrem na fila de adoção, entrem no site mesmo e vá lá e se inscreva no cadastro de adoção. Porque o que aconteceu? Nós fizemos o processo contrário. Nós conhecemos a criança, nos apegamos a ela, nos afeiçoamos a ela antes mesmo dela estar destituída do poder familiar. Ela estava abandonada, mas ela não estava destituída do poder familiar. Isso teve muitas implicações, ou isso teve muito sofrimento. Nós passamos 1 ano e 2 meses visitando essa criança diariamente, correndo atrás dela, buscando judicialmente a guarda dela, pelo menos, para cuidar dela com mais afinco, mas foi muito complicado, muito difícil. Nós tivemos que recorrer em segunda instância para poder conseguir a guarda dela, que estamos ainda em processo de guarda provisória ainda, né? Não temos ainda a guarda definitiva, nem ainda o processo de adoção, porque ele ainda precisa ser destituído do poder da família. Então, o nosso conselho hoje para as pessoas é que, se elas quiserem hoje adotar uma criança, elas entrem, se inscrevam, façam lá os pré-requisitos dela e entrem na fila de adoção, porque vai ser um processo menos doloroso. Maravilha. Antes da gente falar com nossos convidados, os advogados, nós vamos assistir um vídeo de uma campanha de Dia dos Pais também, que mostra um casal homoafetivo. E a gente retoma para falar essa parte do direito, de como é que faz, mas a gente vai mostrar esse comercial agora, depois a gente volta com o doutor Roberto Ney para falar dessas questões da lei que você acabou de falar para a gente aqui. O estúdio está arrumando, está arrumando. Cadê o comercial? Vai ter comercial, viu? Cadê a hora com esse comercial? Pois é, essa campanha maravilhosa do Bradesco, essas duas mulheres incríveis estão aí com suas filhas e a gente celebra esse amor dentro desses lares e a gente mostra que é possível e que os tempos são outros, né? São novas famílias, novas construções familiares, por mais
que a sociedade diga não, nós estamos aqui para contrapor essas discussões e celebrar o amor. Né? Essa campanha não é deste ano, é uma campanha em 2 anos atrás, mas nós queremos também trazer essa campanha para celebrar o Dia das Mulheres, né? Que para a gente é todos os dias, não apenas o 8 de março, mas os 365 dias, celebrar e mandar nossos beijos para todas as lares por meio da publicidade. Para quem está assistindo agora, nós estamos conversando com Alex Galete e Pedro Oliveira, que são pais do pequeno Guilherme. E o tema de hoje é adoção por casais homoafetivos, direitos e desafios. Você está no Circuito de Arte LGBTQI+, da Bahia, promovido pelo site 2 Terços. Nós vamos conversar agora com o Dr. Roberto Ney, que é presidente da Comissão da Diversidade da OAB Bahia. Pronto, o Dr. Roberto Ney está chegando. Deixa ele aparecer ali. O Dr. Roberto não chegou ainda, cadê? Pronto! Boa noite. Boa, seja bem-vindo. Está conseguindo me ouvir? Estou sim. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco mais uma vez. Os nossos projetos. Eu que agradeço. E agora, presidente. Que luxo. Muito feliz que você está aqui conosco nesse debate. Ney, os meninos estavam falando, o Alex e o Pedro, com relação aos trâmites legais para adotar uma criança, porque eles foram para o processo inverso. Eles foram à briga, conheceram a criança, se apaixonaram e só depois eles deram a entrada. Mas uma pessoa que está nos assistindo e que quer adotar uma criança, quais são os trâmites legais, além do formulário que tem que preencher? Bom, tá conseguindo me ouvir? Ou sim? Pronto. Bom, então, existe um método de adoção que é bastante conhecido, que é chamado de adoção à brasileira, né? Que, na verdade, a via escusa aos trâmites legais, né? Ou seja, existem muitos casais que têm essa intenção de adotar uma criança, né? E aí, o que é que eles fazem? Encontram alguma criança que esteja eventualmente disponível para adoção ou em situação de vulnerabilidade social, né? E efetivamente trazem essa criança ao convívio, ou ao convívio do casal, ao convívio da família, ou então, no caso das adoções monoparentais, ao convívio próprio, né? E aí, efetivamente, começa a suprir aquela criança, a gerir a criança de todas as formas, né? E depois, quando os problemas começam a surgir, ou seja, quando a criança começa a estar em uma idade escolar, por exemplo, né? Recentemente eu tive uma situação, inclusive na minha família, que foi exatamente essa situação. Uma criança que estava em situação de abandono familiar, né? Os pais eram falecidos, os demais familiares abandonaram, e aí essa criança acabou sendo adotada por uma familiar minha, que inicialmente foi respaldado pelo Conselho Tutelar, né? E essa criança já está residindo na família há mais de 14 anos. Então, somente agora é que a criança ainda utiliza o nome de batismo, o nome civil, pelo qual ela foi registrada pelos pais biológicos, né? Não houve alteração no registro civil, né? Mas a criança atualmente é inclusive conhecida por um outro nome, né? Ela é conhecida socialmente por um outro nome, porque quando ela foi adotada, ela tinha 2 meses de idade. Então, hoje é que está se buscando a retificação desses documentos, que está se buscando a regularização dessa adoção, né? Então, existe um entendimento legal de que, nesse tipo de adoção, após a criança estar em um determinado tempo no convívio da família, né, a única coisa que precisa ser feita, na verdade, é o ingresso do processo, né, para a regularização dessa adoção. Mas, como eles pontuaram muito bem, esse procedimento não é efetivamente o procedimento que a gente deve adotar, né? As pessoas que têm a intenção de terem um filho pelo método da adoção, né,
Os procedimentos legais são, inicialmente, se cadastrar no banco de adotantes, né, no banco de pleiteantes a essa adoção. A importância desse banco, da existência desse cadastro, é justamente porque o foco básico que regulamenta a adoção, né, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, de acordo com a Lei 12.010 de 2009, o foco central é o melhor interesse da criança, né? Então, é interessante para o Estado, que vai regulamentar, que vai efetivamente deferir essa adoção, né, averiguar se aquela pessoa que está efetivamente pleiteando isso, ela reúne condições mínimas, né, justamente para suprir as necessidades básicas daquela criança. Então, é analisado o histórico psicológico, social, financeiro, né, justamente para ver se aquela família, aquele casal ou aquela pessoa que deseja adotar preenche efetivamente essas características. Então, justamente por isso que as pessoas, inclusive, reclamam bastante. O procedimento poderia ser mais célere do que ele é, efetivamente, acaba sendo, infelizmente, um processo muito doloroso e uma fila de espera absurda, que muitos casais, nesse meio tempo, acabam desistindo ou optando por fazer a adoção à brasileira, né? Ou seja, afastada dos procedimentos legais, e aí, somente depois, com o passar do tempo, é que busca fazer a regularização dessa adoção. Mas, assim, alguns procedimentos estão sendo revistos, repensados, o tempo todo, né? E, assim, os procedimentos legais, como eles mesmos muito bem ressaltaram, são sempre a melhor alternativa. Maravilha. Eu vou aproveitar, vou convidar Márcio Queiroz e Alex e Pedro para ficar na tela com a gente aqui, para a gente se mostrar para os nossos seguidores que estão aí com a gente assistindo a live. E tem um dado que diz que no Brasil, 20% dos casais homoafetivos têm filhos, enquanto nos Estados Unidos apenas 16%. Nós estamos na frente, viu? Márcio, seja bem-vindo. Márcio é advogado do CPDD, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Quero agradecer a sua presença, agradecer ao CPDD por ceder, você para estar conosco aqui também nesse bate-papo. Eu queria que você falasse para a gente, antes de você dar o seu boa noite, na questão que tange o ECA, né? O que é que diz o ECA na questão da adoção por casais homoafetivos? Não estou ouvindo. Abre o microfone dele aí, produção. Pronto, foi. Oi, todos me escutam? Agora sim. Pronto. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa mesa virtual com vocês. Quero abraçar virtualmente a todos que participam, agradecer pela oportunidade. Me sinto na obrigação de falar que meu nome é Márcio, sou advogado do CPDD Bahia, nós somos o Centro de Promoção. Travou. Travou aí, foi? Márcio travou. Deixa ele resolver lá. Cadê ele? Chegou? Eu acho que travou. Pronto. Ney, então, quando ele não volta, vamos conversando aqui com os meninos. Com relação ao ECA, que eu fiz a pergunta a Márcio antes, depois eu passo outra para ele. Como é que o ECA trata essas questões da adoção por casais homoafetivos? Bom, Gene, na verdade, no ECA, a gente não tem essa menção expressa, né, de união homoafetiva, porque a gente sabe que a união homoafetiva aqui no Brasil, ela é justamente produto de uma construção jurisprudencial, né? Ela é produto de uma construção sedimentada pelo STF em 2011, após diversas decisões judiciais, né? O Márcio voltou. Voltou? E aí, Márcio? Não vou tomar sua fala, Márcio. Pode retomar. Confuso depois tem muito já tá. Fique tranquilo. Meninas, vocês podem também interferir na fala da gente aqui, viu? Fique à vontade também, viu? Vai, Márcio.
Enfim, boa noite a todos, minha gente. Eu acho que o Dr. Roberto estava sendo muito feliz na fala dele, da construção jurisprudencial que a gente tem sobre a adoção homoafetiva, por casais homoafetivos, enfim, componentes da comunidade LGBTQIA+. E o que o ECA tem de interessante é que ele acabou, por ser uma legislação que trouxe essa questão também do melhor interesse do infante, né? Então, ele é muito voltado, como o doutor Roberto tinha falado antes, para o melhor interesse da criança. E, curiosamente, a adoção hoje ela é legislada mais por uma legislação específica do que pelo próprio Código Civil. Ele trazia um capítulo, quase todos os artigos foram revogados em prol dessa legislação, que acabou trazendo de uma forma pormenorizada como é que isso pode funcionar, como é que isso pode proceder. Embora é bom ressaltar, desculpa interferir aí, que embora o ECA seja tão claro e esteja preservando sempre o interesse do menor, a gente que está de fora, que não conhece muito das questões de direito, da justiça, acha que por mais o interesse ou a vontade que você tem de cuidar daquela criança, de prover, de dar amor, de trazer para sua casa, seja o suficiente. Por trás disso ainda tem muito caminho, muita água passa por debaixo dessa ponte, né? E aí a gente se enche de expectativa, quem está querendo, por exemplo, adotar uma criança. Ah, não, mas o ECA está lá para defender o interesse da criança e a criança está lá abandonada, e não é bem assim, né? Por mais que você tenha toda a boa intenção, por mais que você queira, que você tenha um recurso, tenha vontade, tenha o amor, tenha o desejo, você precisa se exaurir e você precisa estar bem cercado, e como eu falei, você precisa ir pelos trâmites legais, pelo caminho normal, natural, para que você prove efetivamente de que você tem esse interesse pela criança e que vai ser o melhor para a vida dela, né? Porque a justiça tem que se resguardar de todos os sentidos, a gente entende isso, embora a gente saiba que tem muita burocracia, né? E que essa burocracia, às vezes, esbarra nesse bem-estar da criança, porque a criança já podia estar vivendo uma outra vida e, às vezes, a burocracia ou a morosidade da justiça demora, que a gente sabe que existe para fazer essa avaliação, para fazer esse estudo do melhor interesse para a criança. Não acontece assim de pronto, e a criança vai ficando, muitas vezes, em segundo plano, por conta dessa burocracia, por conta dessa necessidade de pessoas, de pessoas mesmo na justiça para avaliar, para verificar, para validar, e aí aí sofrem dois lados, a família que está esperando e a criança também que está querendo sair daquela situação de vulnerabilidade. Então, o ECA está aí realmente para o melhor interesse da criança, mas é bom ressaltar para quem está ouvindo a gente que, por mais que você esteja embasado pelo ECA, você vai esbarrar em muita burocracia, você vai esbarrar na ausência de pessoal, de pessoas na justiça para avaliar isso mais de pronto. Então, tem muita coisa que passa por debaixo dessa ponte. Eu queria deixar isso registrado porque foi muito sofrido para a gente esse ano e um mês. Embora todos os indícios de que seria o melhor para a vida de Guilherme, que Guilherme estaria mais bem cuidado, mais bem guardado, mais bem amado aqui do que no abrigo, mas foi 1 ano e 2 meses e a gente teve que recorrer em uma segunda instância para poder mostrar que era o melhor para a vida dessa criança. Com a palavra, doutores, fique à vontade. Eu vou aproveitar que o doutor Roberto ainda não falou, para, assim, muito se fala, e se fala justamente das dificuldades que o judiciário brasileiro tem, sobretudo para a entrega da tal prestação jurisdicional em prazo razoável. Esse prazo razoável é mais desafiador que qualquer outra coisa. Mas se há existem 2 vertentes aí para justificar um pouco disso, né? Uma vertente que é racional e a outra que é uma problemática do judiciário. A vertente racional é aquela que diz que o passo da adoção é um passo que ele é irreparável. Uma vez feito, está estabelecido ali o poder familiar daquela criança, aqueles pais serão pais dela para sempre, ela será filha dele para sempre. Isso não tem retorno, isso não vai ser retificado, né? Então, isso é muito grave. Isso mexe com os direitos da criança, seu melhor interesse,
desses pais interessados e a depender até de pais que podem estar em uma situação de afastamento por uma questão prisional, por uma questão penal ou por uma questão de abandono. E tudo isso tem que ser analisado e é uma análise complexa. Esse é um fato que é complexo, mas a complexidade não é o que vai justificar a demanda que vocês trazem. A demanda que vocês trazem, aparentemente, é das dificuldades que a justiça tem de se locomover. E aí aquela história do mesmo perito que serve para A, para B, para C, para D, serve para o processo de família. E aí tudo torna-se muito moroso, porque efetivamente, por ser algo grave, você precisa passar por uma questão psicológica, por análise financeira, uma análise da vida de vocês, do relacionamento, se é uma casa que é possível realmente confiar que a criança vai ter um lar tranquilo, pacífico para viver. Isso depende, desculpe, sempre de posturas de profissionais que são servidores do Estado, servidores da Justiça. E aí é que falta. E aí você começa a ter uma perícia que, daqui para 6 meses sai, daqui para 4 meses sai, aí tem que ver. Essa é a problemática. A questão racional do magistrado, do juiz, a gente entende, mas a dificuldade que a justiça tem é essa e é uma demanda complicadíssima de resolver, porque a gente acompanha em noticiários, onde quer que seja, o interesse do judiciário e da administração pública, de modo geral, em contratar é cada vez menor. E você vai abarrotando. Os casos vão crescendo, vai dificultando e as situações desse gênero ocorrem e a gente lamenta. Isso. Genilson. Oi. Eu só gostaria de ressaltar que assim, embora o ECA, né, não fale expressamente, né, você não traga expressamente a união homoafetiva, né, mas não existe no ordenamento jurídico brasileiro nenhum impedimento legal que justifique a negativa de adoção a um casal homoafetivo ou a uma pessoa homossexual, ou bissexual, ou transexual, no caso da adoção monoparental, porque existe a possibilidade de uma pessoa adotar sozinha também. Então, eu já vi muita gente discutindo isso, mas não tem nenhum, se não está na lei, o juiz pode negar. Mas não existe nenhum argumento jurídico, científico, nenhum impedimento legal no ordenamento jurídico brasileiro como um todo que justifique ou que ampare uma decisão de negativa de uma adoção. A negativa pode ser fundamentada em outros critérios, jamais na identidade de gênero ou na sexualidade do adotante. É bom você falar isso, desculpe interromper, porque no início, quando nós começamos a empreitada para adotar Guilherme, a gente ficou com muito medo dessa questão de serem 2 homens. E algumas pessoas falaram isso para a gente. É melhor que um só entre, que Alex entre somente por enquanto, para que depois... E foi assim que foi feito, infelizmente. Alex entrou, fez o curso, fez todo o planejamento, tanto é que as guardas elas têm saído em nome de Alex, e eu estou apenas como coadjuvante nessa história toda, esperando destituir o poder familiar para liberar ele para adoção, para poder entrar no momento da adoção como pai também. Mas a gente ficou muito temeroso, as pessoas falavam muito isso para a gente. Será que não vão demorar com isso, porque vocês são 2 homens? E a gente ficou muito com medo disso, e aí a gente agiu unilateralmente, equivocadamente, porque hoje eu tenho até sofrido por conta disso, por não ter entrado também junto, porque na hora de tratar alguma coisa com abrigo, ou na hora de tirar ele por alguma razão, eu fico com medo, às vezes, de sair com ele, e a guarda está em nome de Alex, entendeu? Então, há um temor da minha parte por conta disso, por uma inexperiência ou por uma falta de informação clara sobre isso. É bom que as pessoas ouçam isso, entendam que se elas quiserem entrar para junto, 2 homens ou 2, seja lá quem for, que isso não tem agravante nenhum, que isso não vai ser complicador. Meninos, Alex e Pedro, essa questão de a gente está falando do preconceito, né? Já essa dificuldade de que vocês 2 não entraram, um entrou, outro entrou depois, que facilita, né? A gente está querendo trazer uma criança para dentro do lar e dar amor, e tem essa dificuldade. Como vocês têm pensado com relação ao preconceito, né? Porque, assim, vem aí a escola, né? São 2 pais. Como vocês estão trabalhando na cabeça de vocês? Como lidar com essas questões, que são coisas novas para vocês, né? Mesmo a gente sabendo que hoje tem escola que já celebra o Dia da Família, e não o Dia dos Pais, nem o Dia das Mães.
Mas de que forma vocês estão se preparando para o ano que vem, quando passar a pandemia, que Guilherme for para a escola? Na verdade, assim, preparar, a gente nunca vai se preparar, né? Eu acho que quando a gente se der conta da situação é que a gente vai. Mas, assim, na verdade, assim, todos que estão ao nosso redor, familiares, amigos, né? A gente sempre tenta ser o mais claro, né, com o Guilherme, de mostrar que existe, né, isso, e até as crianças mesmo, né? Quando a gente vai num parquinho e vamos nós dois, e aí perguntam, né? Quem é o pai? Ele é papai e ele é painho. E aí, às vezes, né, quando a criança é muito pequena, não tem essa coisa, né? Não existe. Eu acho que o preconceito realmente está, né, nos pais, nos mais velhos, né? Que a gente acaba tendo isso, né? De alguma forma. E aí, então, assim, aí, né, a gente tenta sempre de uma forma, né? Perto da criança. Ele também ela é uma criança negra, então, né? A gente está se preparando e preparando ele também, né? Eu acho que tudo com muito amor, né? Muita dedicação, muita conversa, né? Eu acho que dessa forma que a gente vai conseguir. Não sei se vai, não sei como é que vai ser, mas sempre houve assim, não, você vai lá e dá um empurrão na criança, senão você vai lá e bate no pai, mas acho que aqui não vai ser assim, não. A gente vai. Eu acho que a palavra-chave é amor, né? Esse negócio, o empoderamento é justamente você se sentir seguro dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, dentro das suas relações. Eu acho que Guilherme, a gente está preparando ele com esse amor, mostrando para ele que ele tem dois pais, e uma coisa muito importante de se falar é o seguinte: teve um amigo da gente, amigo de Alex até, de infância, conhece Alex, sabe da preferência sexual de Alex, né, tudo mais. E ele foi tão categórico assim, dizer, sim, mas como é que vai explicar para essa criança que ele é filho de dois pais? Aí eu disse, Alex, quando ele falar isso para você, você vai responder para ele que vai ser muito mais fácil explicar para ele que ele é amado por dois pais do que ele foi abandonado por um casal de héteros. Então a gente tem que reforçando o amor em Guilherme o tempo todo, porque quando as crianças, inadvertidamente, imaturamente, porque, né, as crianças elas não têm essa malícia, chegarem para ele e dizerem, cadê sua mãe? Não, eu não tenho mãe, eu tenho dois pais, olha que maravilha, eu tenho dois pais, um pai e outro papai. Então, é nesse sentido, no sentido de reforçar o amor, a segurança, de ter um lar que pode contar, que pode ouvir, que a gente vai falar, ter esse lugar de afeto e de acolhimento. Eu acho que vai ser essa resposta que Guilherme vai dar à sociedade, quando a sociedade questionar ele por se ele não tem uma mãe, né? Eu trabalho nesse sentido aqui, junto com a Alex. Maravilha. Isso que você disse, Pedro, é muito bonito, porque, assim, eu acho que já está mais do que na hora da gente entender que, para uma criança, é muito mais fácil ela entender uma entidade familiar na qual existe respeito, existe amor, do que entender a homofobia, a transfobia, né, a LGBTfobia. Então, é muito mais fácil explicar que a criança tem dois pais, que, enfim, que o cercam de amor e que o retiraram de uma condição de vulnerabilidade, de abandono, que deram a possibilidade de uma vida digna. É muito mais fácil explicar isso para uma criança do que explicar comportamentos de ódio, né? Sim. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho da questão dos custos legais para adotar uma criança, né? Porque a gente está falando aqui de adotar, do amor, mas tudo gira em torno também do dinheiro. Quanto que a pessoa gasta? Contrato advogado, tem documentação? Como é esse processo todo, eu digo, da parte legal e do pagar? Claro, tudo começa com as primeiras certidões, né? Se for pelo trâmite padrão, né? Como o pessoal falou antes, corretamente, vai tirar algumas certidões, são certidões básicas até. Antecedentes criminais, aí você vai tirar, se tiver certidão de casamento, se for uma família, certidão de casamento, se for uma adoção monoparental, você vai tirar só sua certidão de nascimento mesmo, né? Vai apresentar alguns documentos de certidão de antecedentes criminais, poucas certidões. Só que o X da questão é que você vai ter que apresentar isso para uma vara da infância, né? E aí tem a tal da situação de você ter um profissional lhe acompanhando, e nesse meio desse processo,
você vai ter algumas situações de apresentar condições socioeconômicas de manter a criança, você vai ter que passar por algumas visitas técnicas. É claro que você vai poder sempre tratar da questão da hipossuficiência e solicitar ao Estado, dizendo, olha, eu não tenho condição de nada, eu preciso que você me ajude. Mas, assim, para começar do começo, né, com o perdão da redundância, é difícil levar um caso desse para a gente conseguir apoio da defensoria. É muito complexo, difícil e longo o procedimento. Então, via de regra, as pessoas optam por um advogado particular. O advogado particular tem toda uma situação. Obviamente que aí depende muito do profissional. Aí o doutor Roberto pode até dizer que depende de caso para caso, de pessoa para pessoa, de que conhecimento você tem. A OAB tem tabelas para quase todo tipo de padrão de honorários advocatícios, mas a dificuldade existe por conta disso. E pelo que foi relatado também pela espera, assim, informalmente, com conhecimento que não é de academia, se disseminam pela vida caminhos mais rápidos, mais ágeis, alguma pessoa que conhece uma pessoa que trabalha em tal lugar, e por conhecer essa pessoa tudo é mais fácil, isso começa a gerar em quem está com a expectativa de construir família uma brevidade, um interesse, mas não é totalmente simples. A gente apoia demais. Achei muito bacana o que foi falado sobre o peticionamento em conjunto. Isso é muito importante, inclusive não só para a questão parental, mas também para a questão marital, sabe? Isso é muito relevante. Outro dia eu estava conversando com um assistido nosso, lá do CPDB, e ele relatando que tinham pessoas que não casavam nem nada, porque não precisa disso, e aí, desde que saiu a decisão do STF, agora pessoas que, em verdade, eram tão somente amigos, faziam isso para poder ajudar a comunidade, mas, assim, é um direito que precisa ser pensado, assim, durante muito tempo, o direito de propriedade, que é um direito que quer queira, quer não, faz parte do nosso ambiente, ter capital, ter patrimônio, faz parte da nossa vida, foi, assim, deixado marginalizado para o público LGBT. Graças a Deus isso mudou, a realidade é outra, e as pessoas precisam se ambientar a isso. Até relações formais. Tudo é mais complicado quando a gente materializou, mas nunca formalizou. Tudo é mais complicado em todo e qualquer sentido do universo. Então, é uma indicação que eu faço de verdade, que entre em conjunto, para ter a guarda em conjunto, para ter o registro de nascimento em conjunto, para se alguma coisa deveria acontecer, ter uma condição do patrimônio, seguir o transcurso normal para o seu filho, para a sua filha, e aproveitar isso. Agora, eu quero dar um conselho aqui às pessoas que querem adotar uma criança. Se você pretende daqui a 2, 3 anos adotar uma criança, você precisa entrar imediatamente na fila de adoção hoje. Porque, para vocês terem uma ideia, nós estamos há 1 ano aguardando. 1 ano? 1 ano vai fazer 2 anos aguardando que o cadastro de Alex se efetive no SNH, Sistema Nacional de Habilitação, alguma coisa assim, eu não me recordo muito, não. Então, vai fazer 2 anos a gente insistindo, agora a desculpa é a pandemia, que aí a técnica ela vai trabalhar um dia, ou no outro ela está em revezamento, então, 2 anos, gente. Então, se vocês pretendem adotar uma criança daqui a 3 anos, se inscrevam imediatamente. E aí, doutores, por que essa demora toda? Genilson, assim, uma coisa muito importante também é porque, assim, um dos motivos que fazem com que, por exemplo, a doação de órgãos muitas vezes não avance tanto é justamente porque precisa encontrar um doador compatível com o receptor, né? E o grande problema é porque nós vivemos em uma sociedade que é gerida, né, estruturada por estruturas de opressão. Então, assim, existe uma imensa as características básicas das crianças que são adotadas no país são crianças brancas com idade inferior a 2 anos, sem nenhum tipo de deficiência. Então, assim, se a criança for negra, se a criança tiver algum tipo de deficiência, isso tudo vai fazendo com que diversos e diversos casais ou sujeitos pleiteantes à adoção, né, vão sendo efetivamente descartados.
Então, quando as pessoas modificam essa mentalidade, como o exemplo do casal aqui, né, que trouxe um exemplo lindo para que está nos abrilhantando com esse exemplo lindo, né, que eu espero que sirva de exemplo para todos os demais, porque é exatamente isso que eles disseram. Quando nós desejamos ter um filho pela via biológica, esse filho é uma incógnita, né? Ou essa filha é uma incógnita. A gente não sabe exatamente como essa criança vai vir ao mundo, né? Em relação a problemas de saúde, em relação a comportamento, em relação a tudo. São características que a gente vai descobrir após o nascimento e ao longo do percurso de vida desse sujeito que vai nascer, né? Então, a adoção deve ser encarada dessa forma também. Eu acho que o vínculo é esse, é o vínculo de amor, né? Independentemente das características que essa criança tenha. Se você limita, quanto mais você limita as características da criança a ser adotada, mais extenso tenderá a ser esse processo de adoção. Então, muitas pessoas reclamam muito, né, de que o processo está demorando 4 anos, 5 anos, o trâmite é lento, é burocrático, ainda é sim. Mas, assim, se você for analisar, esses critérios de restrição também são muito relevantes para essa demora, né? Agora, doutor Roberto, a gente tem que levar em consideração também o seguinte: existem famílias que elas precisam, elas querem, né, elas necessitam de um filho, elas têm a necessidade de ter um filho, mas também os recursos que elas têm não são recursos que podem, por exemplo, assumir uma criança que tem alguma comorbidade, algum problema, entendeu? Então, há também de se pensar isso. Eu acho que a justiça também precisava ampliar um pouco essa discussão, justamente para que essas famílias também fossem contempladas, né? Porque no caso da gente, ótimo, pôde chegar lá, ver o menino, amar ele e não pensar nas consequências, porque primeiro que a gente tem muita fé na vida, né? A gente tem esperança de que a coisa vai se desenrolar e que a gente está aqui para poder. Mas, em compensação, a gente hoje também tem recurso, né? Que pode levar essa criança para algumas terapias, para fazer uma musicoterapia, para fazer uma cirurgia para reparar um probleminha no olho, para fazer outra cirurgia para uma série de coisinhas, entendeu? Então, há também esses casais que não têm essa condição financeira e querem ter um filho, né? Também. Isso, foi muito importante você ressaltar isso, porque, assim, a adoção, sobretudo, precisa ser responsável, né? E precisa justamente buscar o melhor interesse da criança. Justamente por isso que é feita toda essa análise social, inclusive de situação financeira, para verificar se aqueles adotantes, ou se aquele adotante, aquela adotante, ela vai ter condições, né, de gerir de forma digna a vida daquela criança, né? A gente não pode promover essas segregações, estabelecer essas imposições, né? Mas a gente precisa entender que existe um capacitismo, existe um racismo, existe uma misoginia atravessada em todos esses pleitos, né? Então, é importante a gente conscientizar as pessoas, que, assim como vocês, muitas pessoas, eu acredito que tenham condições socioeconômicas de suprir a criação digna e plena de uma criança portadora de algum tipo de deficiência ou de comorbidade. Mas isso é um entrave que ainda existe muito grande. Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender a deficiência, né? Doutor Márcio, a gente está falando aqui da questão de, depois que um casal adota a criança, a família dessa criança pode requerer-se de a volta da criança ou é uma ida sem vinda? Aí, isso é algo muito relevante, porque, assim, temos que entender a letra fria da lei nesse sentido. Por que eu digo a letra fria da lei? Porque até o exemplo que Pedro e Alex trazem para a gente, existe guarda, existem características de tutela de caráter provisório e existe adoção. Tá? Muitas vezes esse é um caminho que ele é feito por fases. Você tem um período ali que é de ambientação, inclusive ele é necessário
antes da adoção para ele ocorrer. A adoção propriamente dita, registro do nascimento, com o nome do pai, da mãe, da mãe, da mãe, do pai, enfim, daqueles que constituem o poder familiar, no registro de nascimento, daquele momento em diante, não existem mais direitos a serem perseguidos pela família anterior. Mas no caminho, e aí que tem que ter esse cuidado, enquanto existe a guarda, enquanto existe uma situação de tutela que é provisória, muito pode acontecer, e imagino eu que Pedro e Alex tenham vivido à margem desse risco durante todo o trajeto desse barco do processo judicial, que é o grande problema. Estamos ainda, né? Essa é uma dificuldade. Eu queria fazer uma pergunta, Denilson, posso? Pode. Pedro, Alex, vocês que estão nesse processo árduo e tão bonito, apesar de Alex... Oi? Repita, doutor, por favor. Calma. Vocês que estão nesse processo tão árduo, tão longo assim, mas tão bonito da adoção, apesar de Alex figurar no processo em algum dos ambientes da adoção, justiça, assistência social, psicologia, vocês chegaram a se apresentar como casal e, se sim, sentiram alguma coisa de diferente, olha, não estão olhando para a gente bacana, ou não? Espero que não. Na verdade, é o seguinte, quando o Alex ele teve com alguma vara, a vara que a gente estava pleiteando a criança, e a gente começou a imaginar, aí os servidores da justiça entenderam que se tratava de um casal homoafetivo. Entretanto, a gente não sentiu, né, Alex? Você sentiu em algum momento? Não, a gente não sentiu. Tanto é que até no abrigo em que Guilherme estava, a gente teve uma boa relação e, graças a Deus, esse abrigo foi, assim, excelente com a gente, porque a gente conseguiu aproximar-se mais ainda de Guilherme, justamente por causa dessa liberdade e desse acolhimento que a coordenadora do abrigo tinha com relação a casais homoafetivos. Então, a gente não sentiu. Tanto é que eu me arrependo hoje eu digo, poxa, que pena que a gente estava tão agoniado com essa questão de adotar e de tirar o menino de lá, que a gente deu margem ao preconceito, né? Ao preconceito que a gente acabou aderindo a ele quando Alex entrou sozinho e eu não entrei também nessa batalha, né? Inicialmente. Então, a gente ouviu mais o preconceito do que o nosso direito como cidadão, né? Mais por medo, por receio. Respondido, doutor Márcio? Respondidíssimo. Tem pergunta aqui. Cadê a pergunta que vai entrar aqui? A produção vai colocar no ar aqui. Tem uma pergunta aqui. É de Beth Dantas. Quais são as maiores barreiras, além da burocracia, para a adoção? Quais são as maiores barreiras, além da burocracia, para a adoção? Quem se habilita? Eu vou começar, mas eu acho que Pedro e Alex vão ser os melhores para falar sobre isso. Isso que eu pensei. Mas vou para dizer que foi algum de nós, para alguém iniciar. Além da burocracia, da dificuldade, do tempo que às vezes leva, tem uma questão que ela não é nem jurídica, mas que eu acho que é relevante ser dita, que é uma instabilidade psicológica do trajeto. Exatamente porque você começa a se afeiçoar, a ter intenções, ou você já começa a criar uma expectativa, e, em verdade, a depender da situação que aquele infante se encontra, é algo absolutamente incerto. Absolutamente. Muitas vezes, a gente se vale de chavões sociais, de conceitos clássicos, porque se alguém tem algum problema com alguma substância psicoativa, ou se alguém tem problemas de alcoolismo, é alguém que não tem como ser pai, ser mãe. Mas o poder familiar é algo muito concreto para se desfazer tão somente por isso. Então, existem muitos casos que são de abandono nesse aspecto. São pessoas que acabam se entregando um pouco ao alcoolismo, a uma dependência química. E aí, do outro lado, existe uma família pronta para receber o infante. O infante está, de fato, desassistido do que ele necessitava como família, mas o próprio magistrado sente-se assim, amarrado e preocupado em dar uma decisão que retire do poder familiar alguém que pode se reabilitar. Porque existe a possibilidade de reabilitação, e, inclusive, é dever do Estado buscar sempre reabilitar. Então, eu vou começar aqui o expediente de maiores barreiras, para além da burocracia e do tempo, falando da instabilidade psicológica.
Acho que isso, com certeza, mexe muito, porque quando você se habilita para essa bonita função de ser pai, de ser mãe, você já sabe os requisitos, porque eles são expressos. Então, assim, é uma questão quase que matemática. É a idade, é a diferença, a capacidade civil. Agora, o detalhe é o que vai lhe ser exigido no caminho. Eu vou começar com isso. Mas eu vou falar agora da parte afetiva. O que eu ia falar... Não, eu ia falar só uma coisinha, que é justamente para complementar o que o Márcio disse, que está inserido nesse processo de instabilidade psicológica, que é a expectativa, né? Quando a gente se cadastra, quando faz o cadastro, se habilita, né, para adoção, naquele momento a gente já cria uma expectativa, a gente já começa a realmente fazer essa projeção. E como esse processo muitas vezes pode ser muito lento, muito longo e muito desgastante, você tem que se preparar psicologicamente para ter essa expectativa eventualmente frustrada ao longo desse período por diversas vezes. Eu vou falar agora, vocês falaram com relação a juridicamente. Eu agora vou falar como pessoa. Eu acho que se você não está com medo da burocracia, eu acho que o maior entrave, o maior problema são esses critérios que você coloca para uma criança. Eu quero uma criança branca, eu quero uma criança isso, aquilo, uma menina. Se você se abre, ou se você está aberto para amar uma criança, eu acho, e você já não tem medo da burocracia, porque a pergunta é quais são as maiores barreiras além da burocracia. Então, a maior barreira é você estar aberto para receber uma criança sem muitos requisitos. Porque se você já não tem medo da burocracia, se você já está conhecedor da burocracia, e você se lança nesse processo de corpo e alma, querendo uma criança, sabe, com a dificuldade, com as necessidades, como um filho biológico também traria, você já trilhou 50% do caminho, porque para mim esse é 50% e o outro 50% é a burocracia. Essa é a minha visão como o humanista, como pai hoje de uma criança adotada. Tem outra pergunta aí, deixa eu ver aqui, tem outra pergunta aqui no Edbet ainda, viu? Temos hoje algumas pesquisas sobre quantas crianças já foram adotadas. Existe número, gente? Vocês sabem, doutores? Genilson, existem diversas pesquisas nesse sentido. Eu não sei se ela está se referindo especificamente à adoção por casais homoafetivos ou por adoções de modo geral. Existem bancos de dados que, de certa forma, compilam. Agora, o que eu posso dizer é que nós temos uma incidência muito grande, que eu expliquei mais cedo, né, da adoção à brasileira, né, que é aquela adoção que inicia, né, como eles citaram no início, no procedimento inverso. Só que, ao contrário deles, a característica mais comum dessa adoção brasileira é a criança fazer parte do convívio familiar e essa regularização ser efetivamente pleiteada só lá na frente. Então, a gente pode dizer que existe uma certa subnotificação, se a gente fosse efetivamente catalogar o número de crianças adotadas no país. Mas existem diversas pesquisas que trazem esses dados. Márcio, quer acrescentar alguma coisa, Márcio? Não, eu fiquei devendo, na verdade. Meu coordenador, Remílio Barbosa, mencionou que a vara de infância da Bahia tinha esse dado há alguns anos. Eu confesso que antes de participar, procurei bastante, mas sobre a vara daqui da gente não conseguiu. Consegui alguns dados do Piauí, algo assim. E aí eu falo sobre adoções da população LGBT. Agora, sobre a adoção, isso aí já é um banco já mais fácil de fazer. Um afetivo. Porque ela fez um adendo aí, ela colocou um afetivo. Esse que tem um pouquinho mais de dificuldade da gente achar. Mas a gente percebe também que tem dificuldade muito grande de encontrar coisas relacionadas à adoção por casais homoafetivos, a questão de número de LGBTs, porque até o próprio IBGE, que não quer contar os LGBTs, né? Criaram um impasse que no próximo censo ainda não vão contar. Exatamente. O país. A grande realidade é a subnotificação, né? Exatamente. A BGLT até entrou com ação, mas eles responderam que não vão contar
os LGBT no próximo censo. Essa live que vocês estão assistindo, ela vai ficar disponível aqui no nosso canal também, aqui no canal do Dois Terços. Nós estamos falando sobre adoção por casais homoafetivos, com Alex Galete, Pedro Oliveira, Roberto Ney, que está com o Roberto Araújo, que é o outro nome dele também. Que é o presidente da Comissão da É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, viu? E Márcio Queiroz, que é o advogado CPLD, que é do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Márcio e Roberto, eu queria falar com relação às questões das pessoas transexuais nesse processo de adoção. Como é que funciona os trâmites legais? Você acha que existe uma barreira muito maior do que um casal de 2 meninos e 2 meninas, dois gays e 2 lésbicas? Você percebe que há uma certa dificuldade nesse processo de adoção? Bom, a gente pode afirmar que os entraves são maiores porque é uma população que ainda é socialmente marginalizada, né? Que ainda é entendida institucionalmente como sendo dissidente, né? Então, existe uma luta entre a população travesti e transexual por visibilidade, né? Então, os entraves relacionados à discriminação, ao preconceito, são muito maiores. Mas, juridicamente falando, não existe nenhum impedimento legal que justifique esse entrave, né? A gente sabe que, na prática, infelizmente, ele ainda existe. Mas não existe nenhum elemento científico, jurídico, que ampare, né, uma eventual negativa de adoção a, enfim, uma pessoa trans ou os diversos arranjos familiares possíveis, né, entre pessoas transgênero. Eu queria aproveitar, gente, para responder com dois aspectos diferentes, um mais objetivo e outro um pouquinho mais longo, porque é o que eu queria trazer para esse debate de hoje que a gente ia ter, né? Assim que eu busquei me aprofundar um pouco sobre o tema da gente, da adoção. O primeiro é que o Dr. Roberto foi felicíssimo. Se existe qualquer barreira hoje para um casal LGBT, trans, homossexual, o que é que seja adotar, é uma barreira da vida, é da prática. É de uma prática errônea, de uma prática fora, à margem da lei. A lei hoje não tem diferença nenhuma como você quer, como é que é constituída aquela família, tá? Esse é um ponto que é muito importante ficar claro. Agora, eu queria fazer uma viagem breve, e não é aula de direito, não, mas é também para fazer uma crítica a como a gente construiu essa jurisprudência, né? Lá no direito, o doutor Roberto vai lembrar desse chavão, ele vai lembrar que, para a gente aprende logo cedo na faculdade, que o que não está proibido está permitido. É assim que funciona. E é por isso que crime só é crime quando ele está definido como crime. Simples e prático. Se ele não está definido como crime, ele não é, né? Inusitadamente, nós tivemos em 2011 a decisão que corrobora a ideia de que a família pode sim ser constituída por 2 homens, 2 mulheres, enfim, né? Estranhamente, em que pese em 2011 a gente tem aquela enxurrada de cartórios que começam a aceitar a união homoafetiva, e é uma baita de uma conquista, apenas em 2015 a gente tem a decisão do STJ dizendo que a adoção por famílias homoafetivas era plenamente possível. Perdemos 4 anos debatendo algo absolutamente necessário. Veja, se o que não está proibido está permitido, e já era família ser um casal homoafetivo, por que perdemos 4 anos debatendo isso? E eu me coloco no lugar dos casais que travaram essa batalha judicial. Quantos anos não foram, o desgaste que não foi tudo isso, até se tornar jurisprudência, sabe? Então, às vezes, o preconceito que a gente fala, e eu não gosto de abordar muito preconceito quando eu estou falando sobre a população LGBTQIA+, porque às vezes reduzem isso a um lugar comum e não é. A gente tem que falar cada vez menos disso, se Deus quiser permitir. Mas a verdade é que o próprio legislador, em certo momento, e o judiciário também, ele reteve. É como se a população LGBTQIA+, tivesse que conquistar isso aos poucos. Não, primeiro vocês vão ser família, vê aí se vai dar certo. Depois, se forem família e der certo, aí a gente vai deixar vocês terem filho. Mas depois a gente vai vendo também assim, porque se você já for trans, eu já não sei. Eu sinto muito essa barreira, sabe? E eu acho que é difícil porque todo dia é uma batalha nova. Mas era só uma crítica que eu queria dividir com todo mundo.
Genilson, você tá multado, eu acho. Então, o quê? Ah, você tava multado, tava sem. Não tava lhe Pois ouvindo. é, porque a produção tira meu áudio. Alex e Pedro, muito obrigado pela gentileza. Eu sei que vocês vão cuidar das crianças, da criança. As crianças, tá botando mais um, ó. De repente, tá Mas chegando. eu tenho outra criança grande já. Muito obrigado por vocês terem aceitado partilhar conosco essa experiência, essa vida linda de vocês. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas a gente vai se encontrar com certeza, viu? Vamos sim, vamos sim. A gente que agradece, Genilson. Eu acho muito importante esse lugar de fala para a gente e para que as pessoas também tomem, por exemplo, que é possível sim amar uma criança, independente da relação, porque a minha relação com Alex independe da minha relação com o Guilherme. E isso tem que ficar muito claro para todo mundo, entendeu? Eu hoje estou com Alex por vontade própria, porque gosto, porque amo, porque quero estar com ele. Mas amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Entretanto, o meu amor por Guilherme, ele é independente da minha relação com o Guilherme. Da minha relação com o Alex independe da minha relação com o Guilherme. Então é importante que as pessoas pensem nisso, tomem a atitude, porque às vezes fica titubeando por conta da relação, porque a relação pode não dar certo. Sim, mas se você está aberto para amar um filho, esse filho é para a vida inteira. Então essa relação ela tem que ser independente da relação com quem você está. Claro que é importante ter um lar sólido, claro que é importante ter um parceiro de vida para poder criar um filho. É o fantástico, assim, é o ideal, mas nem sempre é o possível. E aí as pessoas às vezes deixam de buscar uma criança ou amar uma criança como um filho em detrimento desse medo bobo, como diz na canção. Então, eu acho muito importante esse lugar, foi muito bacana poder falar sobre isso, eu acho que para Alex também. E a gente quer agradecer de coração, entendeu? Breve, nosso filho vai estar aí nas redes sociais junto com a gente, nas fotos, porque nesse momento a gente ainda não pode compartilhar isso, infelizmente, mas a gente está guardando os melhores momentos, as melhores fotos para depois compartilhar com todo mundo. Eita! Muito obrigado. Obrigado a vocês, viu? Obrigado, Alex. Pronto. Agradeço. Obrigado. Uma boa noite, doutor Roberto. Uma boa noite, doutor Boa Márcio noite, também. queridos. Muito obrigado Desejo aí boa sorte a pela... vocês nessa finalização Obrigado. do processo. Vai dar tudo Obrigado certo. pelas elucidações aí. Genilson, um beijo para você. Conte com a gente, Você também, viu? tá Meu bom? beijo no Pequeno Príncipe. Tchau. Acho que doutor... Oi. Márcio caiu, ó. Ei. Márcio caiu, você escorregou na ladeira. Ficamos só nós dois. Tiramos ele. Aquele bate-bola, jogo Aquele... rápido. Roberto, me fala uma coisa, como é que tem sido essa questão, fugindo um pouquinho do nosso tema, que já está acabando também. Amigo, você ficou mudo. Fiquei... Eu não estou te ouvindo. Agora Acho que o Márcio está entrando. Desculpe, minha gente. Desculpe, caiu a conexão. Me deixaram na meia tela, ó. Tô meia tela. Tá me ouvindo? Aconteceu alguma coisa aqui que o áudio ficou baixinho para mim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que tá me ouvindo? Tô ouvindo. E os produção, eu tô pela metade, viu? Tô cortado. Me cortaram aqui pelo meio. Mas foi arrumar o cabelo, foi? Voltou com a Peraí, olhada? Não foi, não. Mudou a câmera. Eu tô mais privilegiado por esse ângulo. Pega, ele tá vendo aqui o que foi que houve. Sempre me ajeitar. Deixa eu Hoje eu enquadrar. tento ajeitar, né? Acho que eu tenho que chegar para cá. Pronto. É igual CNN, ó. Uma coisa CNN, a gente fica dividido na tela. Nossa, Globo News. É verdade. Globo News. Eu estava perguntando a Roberto como é que tem sido para ele essa questão dessa presidência da Comissão da Diversidade de Bahia. Ele, esse ano foi eleito presidente aí. Me conte um pouquinho aí, antes da gente encerrar nosso papo, porque a gente vai perder a oportunidade, né? Ele botou a mão ali. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Ney? Acho que ele não tá ouvindo. Acho que tá. Não sei se tá mutado. Ney, escuta a gente? Eu não estou conseguindo ouvir o que vocês estão falando. Não? Ouviu agora? Deixa eu mandar aqui para ele. Olha, ele saiu da tela. Mas daqui a pouco ele volta. Tá ouvindo aí agora? Certinho? Tá me ouvindo, Márcio? Tô sim, Jesus. Maravilha. É porque, na verdade, quando ele sai da tela, ele tá ao vivo, ele acha que ele não tá ao vivo, mas está todo mundo ao vivo no estúdio. Márcio, eu quero agradecer a sua gentileza, né? A família CPDD também, que está com a gente o tempo todo. Olha, ele voltou. Voltou? Tá ouvindo, Ney? Ele tá lá se ajustando ainda.
Mas ao vivo é assim mesmo, gente. Acontece essas coisas. É assim mesmo. A gente está gravando e volta tudo de novo. Eu quero te agradecer em nome da família Dois Terços pela gentileza, pela parceria, né? E queria que você falasse um pouquinho, que você está lá no CPDD também, junto com a equipe, atendendo as demandas da população LGBTQIA+, também. Sim, sim, sim. Obrigado pela oportunidade, gente. Sempre um prazer estar contigo. Você é um cara muito espirituoso, um amigo que a gente está fazendo nesse 2021 tão difícil. Mas a gente está lá pelo CPDD, eu sou advogado do CPDD, juntamente com o Dr. James. Nós somos, de novo, o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBTQIA+. Esse é um espaço que a gente é importante estar publicizando isso. A gente está à disposição, nós temos serviços de psicologia, assistência social, advogados, enfim, além de contato com rede. E o nosso grande objetivo é conseguir, nesse 2021, ainda que pandêmico, e expandir um pouco o conhecimento e fazer com que o CPDD seja algo conhecido por todos. É algo muito grave, assim, o fato de muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, que eu conheço, não saberem que ele existe, ou saberem que existe um casarão, mas não sabem o que acontece lá dentro, e a gente está aqui à disposição para isso. Obrigado pela oportunidade, o espaço de debate de fala é sempre bacana, sempre distraído, pessoas maravilhosas hoje aqui, e só agradecer a você e deixar à disposição para quando precisar chamar de novo. Maravilha, você sabe que a casa é sua, e é uma honra estar com você nesse bate-bola também. Dia 17 ou dia 18 tem live com o Dr. Márcio. 18. Lá no Instagram, CPTD Bahia. Então, corra lá e confira depois o bate-papo com ele, que vai ser muito legal. Vai ser sobre nome social, que é a campanha Me Chame Pelo Meu Nome. Isso. Nome social é direito garantido, que é uma campanha que está sendo envolvida pelo CPTD. Então, quem quer garantir o nome social que está assistindo essa live, corre lá no Instagram, no WhatsApp, 996 5505. Se eu disser errado, eu vou depois colocar aqui embaixo o telefone certinho. Tá? Ou então corre no Instagram e fala com a equipe lá que eles estão à disposição para atendê-los. Eu vou encerrar aqui, quero te agradecer, né? Nada, que é isso. Eu creio que o doutor Ney não volta mais nessa live. Oi, tá voltando? Opa! Tá voltando. Tá voltando. Opa, voltou? Voltei! E agora escutando. E voltou agora com som total. Viu, Márcio? Muito obrigado pelo seu Seja bem-vindo sempre, viu? A família 2T agradece, viu? E se não está inscrito no canal ainda, se inscreva, viu? Tá ouvindo agora, Ney? Tô ouvindo. Pronto. Agora. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência à frente da presidência da OAB, da Comissão da Diversidade lá da OAB Bahia. Bom, Genilson, eu já faço parte da comissão desde 2012, né? Então já tem uma longa trajetória aí, já organizamos diversos eventos, já participei de diversos seminários, rodas de conversa e seminários que a gente organiza da própria comissão e que nós colaboramos com outras instituições também, né? Realizamos diversas parcerias ao longo desse tempo. Então, assim, eu acho que, sobretudo, além desse trabalho que a gente desenvolve, eu acho que a grande importância da comissão é a gente engendrar esse debate dentro da OAB, né? Porque nós sabemos que a OAB ainda é uma instituição extremamente tradicional, então a gente está o tempo todo movimentando a pauta da diversidade sexual e de gênero dentro dessa instituição, é muito importante, muito relevante. Então, eu acho que não apenas a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, mas as outras comissões temáticas também desempenham esse papel muito importante dentro da OAB. Maravilha. Eu quero aproveitar para agradecer a sua gentileza sempre, a gente sempre chama, e que você está sempre conosco. A casa, o 2T é a sua casa, né? Minha casa é a tua casa. E estamos aguardando ansiosamente. Eu já estou em casa, eu já me sinto em casa. Estamos aguardando os textos que a gente vai fazer essas publicações, né? Geni, desculpa te interromper. Eu queria falar só uma coisinha, que eu achei que fosse alguma pergunta nesse sentido, mas não teve. É só uma coisa de 5 segundinhos, que é só para ressaltar que os casais homoafetivos, como o exemplo dos meninos que tiveram aqui, né? Quando eles adotam uma criança, um dos pais tem direito a tirar a licença, a estender a licença paternidade.
que é o que a gente Quantas- chama de licença paternidade equiparada à licença maternidade, né? luxo. Então, se forem 2 homens, porque a licença paternidade hoje é de 5 ou de 20 dias, a depender da empresa, né? Maravilha. Porque existe um programa de incentivo aí para que as empresas ampliem a licença de 5 para 20 dias. Algumas empresas aderiram aí, outras não. A regra legal é de 5 dias. Mas, se for um homem adotante, por exemplo, se eu ou você adotarmos uma criança, a gente tem o direito de tirar a licença paternidade equiparada à licença maternidade. É muito importante ressaltar isso. Maravilha. Estou muito feliz contigo aqui. Espero que a gente se encontre novamente em breve. Quero aproveitar para mandar um beijo para a Padre Alfredo, que está nos assistindo. A professora Beth Dantas também que está aqui. Scarlett Sangalo, que está lá assistindo também a nossa live em casa, que estão tomando um café e estão assistindo a gente. E eu falei aqui o telefone do CPDD. Quem quiser atendimento é 9606-5505. 9606-5505. Não esqueça de botar o DDD 71. O atendimento é de 8 às 17. Você manda mensagem, a equipe recebe a mensagem e encaminha os setores responsáveis. O CPDD é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Um beijo para toda a equipe, um beijo para Renildo, coordenador, e para todos que estão nos assistindo. A outra que está aqui, ó, tem para mandar beijo. Estou aqui mandando beijo no Renildo Barbosa também aqui. Marina, tem um monte de gente aqui assistindo nossa live, que a gente não está acompanhando eles, mas eles estão lá em casa assistindo esse bate-papo aqui sobre a adoção para casar com direitos e desafios. Renildo aqui mandou o número também. Já li, Renildo, o número é 996065505. Então já sabe, eu boto o 9 na frente, 96065505. Esse é o telefone do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. E você que quer mudar o nome social já sabe, manda mensagem para o WhatsApp, que você vai ter lá a sua resolução de imediato. Um abraço, Enildo. Enildo está aqui só ligadinho. Ney, obrigado, viu? Um beijo, meu amor. Tudo de bom, viu? Boa Beijo, semana. querido. Eu que agradeço. Nos Tchau, veremos. pessoal. Obrigado por acompanharem. Tá Até a certo. próxima. Até a próxima. Pois é, minha gente, acabamos o nosso bate-papo aqui com nossos convidados especiais, Dr. Roberto Ney, da Comissão da Diversidade do OAB Bahia, Dr. Márcio Queiroz, do CPDD, Centro de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, da Bahia, que está localizado na Rua do Tijolo, número 8, no Pelourinho. Neste período de pandemia, eles estão atendendo pelo WhatsApp, aquele número que eu falei há pouco aqui, que é o 9606-5505, no horário comercial de segunda a sexta, das 8 às 17. Então, não perca a oportunidade de procurar os serviços gratuitos e necessários que a CPDD oferece para todos. E hoje nós falamos sobre adoção por casais homoafetivos, direitos e desafios. Esqueci de agradecer a Alex e Pedro e mandar um beijo para Guilherme, que está em casa, que ainda não tive o prazer de conhecer o Guilherme. Quero aproveitar também e mandar um abraço para Tony Reis, que é o presidente da ABGLT, que também tem esse bate-bola com a gente sobre a questão dos casais homoafetivos. Beth Dantas, que vai comandar a live no dia 12 aqui. E amanhã tem live sobre a cidade e o espaço das pessoas LGBTQ+, com a doutora Betânia Ferreira, que é defensora pública, e vai bater um papo com a gente aqui. E nós vamos encerrar a nossa live aqui dizendo para você que curta, compartilhe e ative o sininho para quando começar essa live, você não perder, porque você está no Circuito LGBTQ+, da Bahia. Circuito de Arte LGBTQIA+, da Bahia. E eu vou botar aqui no final os nossos patrocinadores e apoiadores desse evento, porque sem eles não estaremos realizando. Um beijo para todos, um beijo para a produção. E até amanhã, porque amanhã tem mais coisa por aqui. Fique ligado. Então, vai lá no Instagram do 2 Terços, @2 Terços, e fica por dentro de tudo que está rolando, que tem um babado lá no Instagram que você precisa conferir, viu? Um beijo, até a próxima. Eu sou Gilberto Coutinho e a gente se vê por aí.